Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Estamos falando sobre a classificação dos seres vivos. Estamos no reino animal e nessa videoaula ela é uma continuação sobre a videoaula dos plateumintos. Existe uma videoaula parte 1 em que eu falo sobre as características gerais desse filo, ok? E nessa videoaula, especificamente, a gente vai falar sobre as doenças que o filo pode trazer. Então, olha só, eu tinha mostrado para vocês que a classe dos plateumintos era dividida em 3. A gente tinha a tubelária, a trematoda e a cestoda. Tubelária, eu disse a vocês que cai pouco em prova, porque são os plateumintos de vida livre, né? E nessa videoaula, então, a gente vai enfatizar no trematoda, cujo representante é o Schistosoma mansoni, e a gente vai focar também na cestoda, cujos representantes são as tênias, ok? Então, a gente vai fixar. De novo, para relembrar, a classe trematoda, ela é parasita, ela tem um corpo simples, e a epiderme com uma cutícula protetora e um sistema digestivo incompleto. Já na classe cestoda, também são parasitas, o que difere é o corpo metamerizado, tá? E o sistema digestivo ausente. Eles também têm essa epiderme com cutícula protetora. Então, vamos começar a falar, né, sobre eles. Doenças. Vamos falar sobre a esquistossomose, ou também conhecida popularmente como barriga d'água. Então, o agente etiológico do grupo lá, né, dos trematodas é o Schistosoma mansoni. Galera, esse nome é importantíssimo saber, tá? O agente etiológico da esquistossomose, barriga d'água, cai muito em questões tipo Enem. O verme parasita os vasos sanguíneos humanos e absorvem os nutrientes presentes no sangue, podendo causar o entupimento de vasos sanguíneos. Por isso que a gente tem, né, essa formação, às vezes, de barriga d'água, formação de edemas, né? Ela obstrui o vaso sanguíneo e causa esses edemas. Sintomas, então, já que eu comecei, inflamação do fígado e do baço, principalmente fígado e baço, dores abdominais, fraqueza. A doença ela é conhecida como barriga d'água pela caracterização do extravasamento do plasma sanguíneo para a cavidade abdominal, resultando no aumento do volume do abdômen. Então, como eu falei, né, o edema formado, né, o extravasamento de líquidos, acúmulo de líquidos, vai formar essa ascite, ou também doença conhecida como barriga d'água. Aqui a gente pode ver, olha, essas perfurações no pé, porque eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre a forma de transmissão, né, o ciclo de vida do esquistossoma, mas já adiantando, a larva, ela penetra pelo pé, né, então ela forma aqui esses machucados, esses ferimentos na região onde ela penetrou. A fêmea, ela mede 15 milímetros aproximadamente e é mais comprida do que o macho. O macho, ele mede 10 milímetros. O macho exibe um canal longitudinal, que a gente chama de canal ginecóforo, que é onde aloja a fêmea na cópula. Os parasitas adultos, eles se hospedam nos vasos do sistema porta-hepático, provocando hemorragia e inflamação no intestino, no fígado, no baço e em outros. Para quem não lembra, o sistema porta-hepático é um sistema de comunicação entre o intestino e o fígado. Então, tudo da alimentação, né, antes de cair na corrente sanguínea, vai para esse sistema porta-hepático e depois também passa por esse sistema porta-hepático. Então, ele tem uma comunicação direta com o intestino. Isso vai ser importantíssimo para a fêmea na hora dela colocar os seus ovos, né? Ela, na verdade, ela vai conseguir chegar nesse sistema, colocar os seus ovos ali, né? E ele vai chegar, o intestino vai conseguir cair nas fezes e se propagar graças a esse local estratégico onde eles se colocam, tá? Então, os adultos, eles estão lá nesse sistema porta-hepático e vão provocar irritação, hemorragia, inflamação no intestino, no fígado, no baço e em outros, porque são órgãos próximos. Então, aqui só mostrando para vocês, né? Olha o canal ginecóforo,
do macho, tá? Olha a fêmea como ela fica instalada ali dentro, ok? Aí eles ficam copulando, né? Tem umas ventosas aqui. E a gente tem, olha, o canal tá aqui, a fêmea fica aqui por dentro e o macho por fora protegendo. Legal? Como é que é o ciclo da esquistossomose? Então, vamos lá. Começar pelo homem, tá? Ele se contamina pela penetração ativa na pele. E aí, as larvinhas que estão lá naquele rio vão penetrar no ser humano, vai formar aquela ferida que eu mostrei para vocês no pé, né? E vai migrar, ok? Até chegar aonde eu mostrei para vocês, né? Nos vasos mesentéricos, no sistema porta-hepático. Então, nos vasos do mesentérico do intestino do ser humano, os vermes adultos vão ficar ali copulando e vão formar ovos. Essa fêmea vai engravidar, vai formar ovos, tá? E aí a gente vai ter a deposição desses ovos no intestino. A pessoa doente vai defecar perto de um rio, de um lago, né? E aí os ovos vão cair nessa água, nesse rio, nesse lago. Esses ovos, ao entrar em contato com a água, vão eclodir e vão formar uma larva aquática ciliada, chamada de miracídio, ok? É o miracídio. Galera, esse miracídio, ele tem uma particularidade. Ele só consegue terminar o seu desenvolvimento quando encontra um hospedeiro, tá? Chamado Biomfalaria. É um caramujo plarnobídeo da espécie Biomfalaria. Então, ele é o hospedeiro intermediário, tá? Nele, o parasita vai se reproduzir assexuadamente. Então, essa larva miracídio vai se reproduzir assexuadamente nesse caramujo e vai sair agora como larvas do tipo cercária. São as larvas cercárias que vão penetrar ativamente no ser humano novamente. Então, galera, a gente tem um passo a passo aqui importante para lembrar, né? A larva que infecta o homem nesse caso é a cercária. Lá, ela migra para o sistema porta-hepático e se desenvolve no verme adulto. O verme adulto tem o sexo bem diferenciado e coloca ovos no intestino. Os ovos saem, caem na água, eclodem e formam uma larva natante, que é o miracídio. O miracídio só vai para frente, só vai conseguir se desenvolver se encontrar o caramujo plarnobídeo, do gênero Biomfalaria, ok? Somente esse gênero que serve. E aí lá dentro ele vira cercárias que vão nadar e vão penetrar no homem novamente, ok? Então, miracídio é antes do caramujo, cercária é depois. Qual seria a prevenção, então, nesse caso? Evitar que o esgoto sem tratamento chegue a rios e lagos, com medidas de saneamento básico. Evitar andar descalço ou ter contato direto com larvas na água. Então, se você precisar pescar, né, muito pescador acaba se contaminando, usar botas. Educar a comunidade sobre o controle da doença e as medidas de prevenção. E em último caso, vale lembrar que a gente nunca, né, orienta o extermínio de nenhum animal, mas no caso, último, combater o caramujo com muloscocida ou controle biológico, ok? Teníase, que é outra doença famosa causada por esse grupo, né? Causador. A teníase, ela é causada por plateumintos conhecidos como tênias ou solitárias que habitam o intestino humano. O porco, ele tem como hospedeiro a tênia solium. Isso é importantíssimo, saber quem é a tênia do porco, quem é a tênia do boi, ok? Então, a do porco é a solium, a do boi é a tênia saginata e a menorzinha de todas que a gente tem é a tênia latus, que é transmitida pela carne dos peixes. Então, o peixe também habita esse verme aí. Sintomas: anemia, fraqueza, fome constante, obstruções intestinais, tá? Em casos mais graves, e o apendicite.
Então, vamos falar da teníase em si, né? Elas têm indivíduos monóicos e digenéticos. Autofecundação na proglótide sexualmente madura vai gerar a formação de óvulos. Então, cada proglótidezinha desse animal, na videoaula sobre plateumintos parte 1 eu falo sobre isso, né? Que o corpo das tênias, ele é formado por vários pedacinhos que a gente chama de proglótides. E cada pedacinho desse tem os dois sexos, então eles vão engravidando. E aí ali dentro a gente tem a formação de ovos. Essas proglótides grávidas, elas vão ser eliminadas com as fezes das pessoas, ok? O escólex, que é a cabeça da tênia, principalmente a tênia solium, né? Ela tem 4 ventosas e ganchos na parte superior, com os quais o verme vai se fixar no intestino do hospedeiro. Já a saginata, ela não possui ganchos, tá? E a latus possui formas de lâminas. Então, aqui só mostrando para vocês, ó, o que seria uma proglótide, né? Olha aqui mostrando os ganchos, por onde elas vão se prender, ó, legal? E aí, como é que seria o ciclo de vida, tomando como exemplo a tênia solium, mas podia ser a tênia saginata também, porque tem até uma vaquinha aqui para mostrar pra gente, né? Então, olha lá, vamos começar pelo número 1. Os ovos vão ser eliminados pelas fezes e se depositar no meio ambiente. Aí você defeca no meio do mato, você defeca no local onde não tem um saneamento legal, então aquela água vai contaminar, enfim, vai cair numa água, vai contaminar. E aí, então, esses ovos vão ser eliminados, tá? E aí, gados e porcos vão se infectar ingerindo os ovos do ambiente. Então, o porco, ele se infecta com a tênia solium e o boi, a vaca, se infecta com a tênia saginata. Eles vão comer capim ou beber água contaminada com esses ovos. Dentro do corpo desses indivíduos, os ovos vão eclodir e vão virar cisticerco. O cisticerco, ele se desenvolve no músculo, na carne do animal. Então, ele vai migrar e vai se desenvolver por inúmeras partes desse animal, principalmente no músculo dele, que é o que a gente come, certo? Então, a infecção do homem pela ingestão de carne mal passada vai gerar o que a gente está chamando de teníase, tá? Então, aqui eu tenho a ilustração, ó, da tênia saginata, a tênia solium, né? E olha o verme adulto como ele fica, tá legal? E aí, engravida as proglótides, vão sendo lançadas de novo e o ciclo recomeça. Esse é o ciclo da tênia solium. Qual é a prevenção da teníase, então? Né? Evitar consumo de carne suína e bovina crua ou mal cozida, tá? Porque o fogo, a alta temperatura, vai matar tanto os ovos quanto o cisticerco. Implantação de um saneamento básico, para quem está infectado não disseminar aí os ovos. O tratamento das pessoas doentes, então, ele é imprescindível para impedir que a propagação da doença aconteça, tá? A teníase, ela é um tipo de doença em que o homem se infecta com cisticerco na carne do boi ou do porco. Mas as tênias, elas também podem gerar um outro tipo de doença, que é o chamado cisticercose, né? Quem é o causador da cisticercose? Ela é causada pelos mesmos vermes que estão causando a teníase. Acontece quando o ser humano ingere diretamente os ovos da tênia. Então, no ciclo anterior que eu mostrei para vocês, quem era contaminado com os ovos que o homem defecou era o boi e o porco. E aí dentro deles virava cisticerco. A gente comia carne com aquele cisticerco, né? Aqui não. Na cisticercose, o homem ingere diretamente os ovos. Então, alguém defecou no local errado, né? E aí esse homem comeu uma verdura ou bebeu uma água contaminada diretamente com esses ovos, tá? E aí, nesse caso, são os ovos que vão se desenvolver dentro do seu corpo. Então, ele não vai virar tênia. Ele primeiro vai passar pela fase de cisticerco. E aí, essa fase é só até a fase larval dele. Então, na cisticercose, as larvas da tênia, ou seja, os cisticercos, eles se espalham pelo organismo da pessoa, como se a pessoa fosse o porco nesse caso, né? Dependendo de onde eles se instalam, pode não acontecer nada. Porém, se eles se fixam no cérebro, é muito comum, eles têm predileção pelo cérebro, coração ou algum outro órgão vital,
podem ocorrer problemas sérios e até mesmo a morte da pessoa. Sintomas. A gravidade desse tipo de contaminação depende de onde o cisticerco vai se instalar. Em casos mais graves, como eu falei para vocês, formam-se cisticercos no cérebro. Isso vai causar lesões irreversíveis. Então, de novo, olha lá, aqui a gente tem, né, alguém contaminado, as proglótides da tênia grávida vão liberar os ovos vão contaminar uma hortaliça, né? E aí tanto o homem quanto o porco vai se contaminar, tanto no homem quanto no porco vai virar o cisticerco. Só que no homem eles têm uma predileção para o cérebro e aí torna-se grave, ok? Então aqui só mostrando para vocês, cisticerco, existem regiões no interior que adoram comer carne com cisticerco, tá? É comum, eles chamam de canjiquinha, né? Dizem que dá um aspecto crocante na carne, você sente o barulhinho do croque, 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 então eles procuram realmente a carne com esses cisticercozinhos. Então, só mostrando para vocês a nível de curiosidade e também mostrando o cisticerco cerebral, né? O cérebro de um ser humano, olha o buraco que é formado por esses cisticercos, né? Então é algo realmente que destrói, causa lesões cerebrais gravíssimas. Prevenção da cisticercose, implantação de saneamento básico principal também. E aí não adianta mais você cozinhar a carne e tal do porco, não, porque você está se contaminando com outra fonte. Então é lavar bem os alimentos que são consumidos crus, como frutas e hortaliças. Beber apenas água tratada, né? Não beber água direto de fontes, rios e tal. Lavar sempre as mãos e evitar levar à boca objetos e mãos sujas. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre as doenças causadas pelos vermes do grupo dos plateumintes, esquistossomose, ictenias e cisticercose. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.